Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos estar dando início a esta oração, o último dia desta oração, para a glória de Deus. Estou grato ao Senhor por mais uma concretização, por mais um objetivo vencido. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui um estudo, um ensino para que você possa meditar na sua vida, meditar na sua alma, meditar acerca da vida eterna, acerca do inferno. Eu quero deixar um estudo sobre o inferno. Louvado seja Deus. E eu quero primeiro trazer para você, para que você possa entender o que é o inferno. Para que você possa compreender que o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, é uma passagem, é um caminho a qual nós temos que andar corretamente, porque isso refletirá na sua vida eterna. Para que você possa entender o significado da palavra inferno. Textos bases que eu vou dar aqui, para que você possa entender o que é o inferno. Primeiramente, a palavra inferno significa, irmão, lugares baixos. Louvado seja Deus. Essa palavra tem um significado no latim, lugares baixos. No hebraico, a palavra inferno é Sheol. Sheol. Sheol significa região dos mortos. No grego, Hades, que significa lugar onde estão os mortos. Isso é um estudo para que você possa entender a palavra inferno. A palavra inferno significa lugar baixo e no latim, no hebraico, ele significa Sheol. Sheol, região dos mortos. No grego significa Hades, lugar onde estão os mortos. Então dá para entender que a palavra inferno é uma palavra ruim, é um lugar, tem sinônimos e significados tenebrosos, irmão, assustador. A palavra inferno, ela tem sinônimos, irmãos. A palavra inferno, ela tem um sinônimo. E sabe quais são os sinônimos? Abismo, trevas, tártaro, martírio, tormento, sofrimento, desordem, confusão, baderna. Isso são os sinônimos da palavra inferno. Você entende, irmãos, que o principal foco de Jesus Cristo foi levar os seres humanos do inferno. E os seres humanos, eles não entendem. Eles não entendem a condenação vindoura que virá sobre a humanidade. Mas eu quero lhe perguntar qual característica daqueles que vão para o inferno? Quem são essas pessoas? Quem são os condenados, os que serão julgados ao lago eterno, à morte eterna? Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, ele quis mostrar para nós o caminho da salvação, mas ele quis livrar nós, irmãos, do fogo, do tormento, da condenação, do sofrimento, do abismo, das trevas. Quem são os que vão para o inferno? Quais a característica daqueles que vão para o inferno? A palavra de Deus diz, está escrito em Marcos 9, 43, 48. Está escrito desta forma: se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. Se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a. A mão é o membro do nosso corpo, a qual nós tocamos nas coisas. Mas o porquê que Jesus fala, se a tua mão te faz tropeçar, corte. Por que isso, irmãos? Com a mão nós pegamos o alimento, com a mão nós usamos para comprar alimento, mas com a mão nós podemos usar para fazer a maldade, para cometer furto, para roubar, para se prostituir. Com a mão nós podemos ferir alguém. A Bíblia diz que se tua mão te faz tropeçar, corte ela, porque é melhor tu perder ela do que o teu corpo sendo lançado no inferno. A primeira característica, a mão. Nós temos que vigiar com a nossa mão, irmão. Aonde nós estamos colocando a nossa mão? O que a nossa mão está sendo purificada, ou a nossa mão está com o pecado nelas? Nós temos que
purificar nossas mãos. Jesus coloca o segundo: se o teu pé te fizer tropeçar, corte. O nosso pé, irmão, nós tiramos o nosso corpo de um lugar com o nosso pé, com as pernas. O nosso pé é o lugar aonde nós desejamos estar. Ele nos leva para os lugares aonde nós desejamos estar. Então a Bíblia diz: se o teu pé te fizer tropeçar, corte. Mas o porquê de tudo isso, que Jesus estava falando isso? Porque os nossos pés, irmãos, nos levam para a vida e também nos leva para a morte. Quantas pessoas deixam de servir a Deus para estar no lugar de prostituição? Quantas pessoas deixam de servir a Jesus Cristo para estar no motel, para estar numa mesa de bar, para estar no lugar onde tem contenda, no lugar de festa, de prostituição, de mentira? Com o pé, a pessoa é levado para o fogo, levado para o tormento. Pois o pé simboliza o caminho que o ser humano escolhe, o caminho que ele quer, que deseja para ele. A palavra de Deus diz: se o teu olho te fizer tropeçar, arranque-o. Jesus cita a terceira característica: o olho, a segunda, o pé, a primeira, a mão. Jesus coloca o olho, porque do olho é a entrada da vida. É pelo olho que entramos, é pelo olho que entra a luz, é pelo olho que entra as trevas. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem mais, todo o nosso corpo será tenebroso. E eu te faço essa pergunta: o que os teus olhos têm visto? O que tem entrado nos teus olhos? Qual passagem tem passado pelos teus olhos e entrado para o teu coração? O que tem entrado dentro de você? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Você tem colocado trevas, mentira, idolatria, pecado? Você tem visto o que nos seus olhos? Você tem passado a tua vida, o tempo da tua vida, fazendo o quê? Assistindo filmes, assistindo futebol, assistindo série da Netflix, assistindo pornografia, assistindo coisas imorais? O que você tem visto? Ou você tem passado a noite lendo a palavra, orando? O que você tem visto com os teus olhos? Você tem visto o quê? Os teus olhos têm visto o quê? Tem visto injustiça ou tem visto justiça? O que tem entrado nos teus olhos? O que tem passado pelo teu coração? É isso que eu te faço a pergunta, irmãos. Porque será isso que vai nos condenar? Jesus Cristo, Ele está dizendo. Ele está falando acerca do inferno. O inferno, eu lhe falei o significado das palavras. E agora eu estou colocando as características daqueles que irão para o inferno. Se a tua mão te faz tropeçar, pecar, arranca. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca. Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca. Porque isso, irmãos, olha só, mão, pé, olho. Essas coisas são importantes na nossa vida, parece que elas são a trindade do mundo espiritual. É como se fosse a passagem, os portais que entram o pecado nas nossas vidas. Se nós for observar espiritualmente, irmãos, esses 3 portais entram o pecado e contamina todo o nosso corpo. O pé, a mão, os olhos. São a passagem do mundo espiritual para o nosso corpo, irmãos. Para que haja condenação no nosso corpo e que nos levará ao fogo eterno. A palavra de Deus diz também as características daqueles que irão para o inferno. Agora eu vou colocar o que está dentro de você, o que sai, o que entra no corpo através dos olhos, o que faz pecar com as mãos e com os pés. A Bíblia diz os covardes. Os covardes. O que é uma pessoa covarde? É uma pessoa que tem medo de caminhar. Olha só, uma pessoa que tem medo de caminhar, uma pessoa negativa, uma pessoa que não é valente. Então, o que faz uma pessoa ser imóvel? É uma pessoa que não se mexe, covarde. Então, significa que o pé dessa pessoa está parado no mundo espiritual. Esse pé dessa pessoa está fazendo ela ser covarde,
tanto covarde na sua vida social como na sua vida espiritual, de querer abandonar o pecado, porque com teus pés tu foi até o pecado, e agora com eles tu pode retroceder, tu pode ir também para a vida eterna. Então o pé leva a pessoa a ser covarde. Os incrédulos, olha só, o que faz uma pessoa ser incrédula? Quando você coloca nos teus olhos, irmãos, pecados, quando você coloca escândalo, o escândalo entra pelos olhos, pelo ouvido, quando você vê alguma coisa que fala de Jesus Cristo e ao mesmo tempo a outra vem e rebate aquilo que foi falado, a pessoa se torna incrédula. Os escândalos fazem a pessoa se tornar incrédulo. A incredulidade do coração, a dureza do coração. O mal entra pelos olhos. Os depravados, irmão, olha, dos pés. O corpo, irmão. O teu corpo. A depravação. O nosso corpo, irmão, é templo do Espírito Santo e não morada da prostituição, do pecado, da lascívia. Então nós temos que ser vigilantes, irmãos. Temos que procurar agradar o Senhor. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade. Olha, os assassinos, irmãos. Os assassinos são aqueles que matam com o quê? Com as mãos. Com as mãos, irmãos. Os que cometem imoralidade, com a mão também comete imoralidade. Masturbação. A mão, irmãos. Nós temos que vigiar. Nós temos que ser diferente deste mundo. Assassino, roubo com a mão, imoralidade, masturbação, roubo com a mão, morte, assassino, cometer suicídio, homicídio é com a mão, imoralidade sexual. Os que praticam feitiçaria, irmãos, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, a recompensa deles será no lago de fogo, irmão. No lago de fogo. Está escrito em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que dizer ao seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Isso aqui, sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o racismo. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? É você zombar. Isso aqui é você chamar a pessoa de apelido. Isso aqui é você desejar o mal. A Bíblia diz: aquele que faz isso, ele está jurado a ser levado ao julgamento, ao tribunal de Deus. E a Bíblia diz: ele correrá um grande risco de ir para o inferno. Você acha que Jesus Cristo ele veio passar a mão na nossa cabeça, irmão? Passar a mão nos nossos erros? Jesus Cristo veio trazer para nós o alerta, livrar nós do fogo, do inferno. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Louvado seja Deus. O nosso corpo, irmão, o nosso corpo, ele pode ser um grande inimigo na nossa condenação. O nosso corpo será um grande adversário na nossa condenação. Porque do corpo, irmão, sai o que é lascívia, as impurezas, a imoralidade. Se o teu corpo, nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Está escrito em Coríntios capítulo 6, versículo 20, irmão. O nosso corpo não pode ser usado para prostituição, para imoralidade. Mas o nosso corpo tem que ser usado para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20.
O reino do céu não é brincadeira, irmãos. A Bíblia diz, Lucas 16, fala da morte do rico. O inferno é real, irmão. Jesus quis falar para nós que o inferno é real. Está escrito Lucas 16. Lucas capítulo 16 a seguir, fala da morte do rico. Fala da morte do rico. E a Bíblia diz que lá o rico estava no inferno, em tormento. Pediu ajuda a Lázaro. Ele pediu para que Lázaro viesse falar com Abraão. Abraão falasse com Lázaro, para que ele tirasse ele daquele tormento. Para que ele tirasse ele daquele tormento. Porque lá estava queimando, a alma dele estava queimando. Ele pediu para que Lázaro viesse colocar um pouquinho de água na ponta do dedo dele, na língua dele, na boca dele. Porque ele estava em tormento, ele não estava aguentando mais. Lucas capítulo 16 a seguir, a passagem, a parábola do rico e o Lázaro. Jesus, ele cita esta parábola, irmãos, para mostrar para você que o inferno é real. Havia duas pessoas, um que tinha dinheiro e o outro que não tinha. O que não tinha dinheiro servia a Deus, sinceramente, e o que tinha dinheiro não servia a Deus. Ele vivia a sua vida regaladamente, como está escrito nas passagens anteriores. Ele vivia segundo a sua vontade da sua carne, fazia o que ele queria. Ele não temia a Deus, fazia aquilo que era agradável aos seus olhos. Mas chegou um dia que ele morreu, e quando ele morreu, os demônios vieram buscar a alma dele. O diabo veio buscar a alma daquele homem, porque aquele homem tinha todas essas características que eu li aqui, irmãos. Bebia, era avarento, era maldizente, não tinha misericórdia. O pecado estava nele, ele não tinha o amor pelo seu próximo. Ele não tinha o amor. Ele não tinha, dentro dele havia, sabe o quê? O mal. Havia o mal dentro do corpo daquele homem. Ele possuía todas essas características. O pé fazia pecar, a mão fazia pecar, os olhos faziam pecar, o corpo fazia pecar. Ele era uma pessoa indecente, uma pessoa insensata. A Bíblia diz que ele pede para Abraão falar com Lázaro. A Lázaro falar com Abraão. Pai Abraão, fala com Lázaro que ele molhe a ponta do dedo e coloque na minha língua. Porque eu estou aqui em tormento, eu não aguento mais. Este é o inferno que Jesus falou, irmão. Que Jesus falou acerca para que nós não viesse habitar neste lugar. O inferno, ele não tem água, irmão. Aqui tu tem água. Aqui tem água para você beber à vontade. Tem comida para você comer. Lá no inferno não há água, irmão. Há sofrimento, há fogo. O bicho nunca morre. O fogo nunca apaga. Lá no inferno, irmão, só há uma porta de entrada. Não há uma porta de saída. O inferno não existe duas portas, existe só uma entrada. Não existe saída, irmão. Ninguém foi condenado ao inferno porque Deus quis. O inferno é uma opção de cada ser humano. Nós escolhemos ir para o inferno com os nossos próprios pés. A palavra de Deus é pregada acerca da salvação. Mas as pessoas preferem caminhar para o inferno todos os dias. A salvação não é conquistada aqui na terra. A salvação não é conquistada depois da morte. A salvação é conquistada aqui na terra. Fique com esta palavra. A salvação é conquistada aqui na terra. Não é depois que morre. Depois que morre, segue-se o juízo. A salvação é conquistada aqui na terra. Fidelidade, honestidade a Deus, ser sincero, obedecer a palavra, se desviar do mal, ser temente, orar, jejuar, ler a Bíblia, não se sentar nas mesas dos escarnecedores, ser o inverso do que eu falei, irmãos. Será salvo, a porta é estreita, larga é espaçosa, é o caminho que levará para o inferno. Meus irmãos, sabe o que eu comparo o inferno? Como o lixo da tua casa. Os alimentos que você come, que fica podre, que são jogados no lixo, esses alimentos simboliza a escória, simboliza os que são jogados no lugar que não tem mais serventia. Muitos são descartados no mundo que nós estamos vivendo.
Mas no inferno não há descartamento. Não há reciclagem no inferno, irmão. O lixo será jogado no lixeiro. Vem um, pega o lixo e joga lá no lugar aonde o lixo será queimado. Assim será na consumação dos séculos. Os que estarão à direita receberão a salvação. Os que estarão à esquerda, o anjo vai amarrar pé e mão, pegar o lixo e vai jogar no lago de fogo, onde será queimado o lixo. O galho seco, a árvore que não der fruto será cortada e será lançada no lago de fogo. Que Deus venha ter misericórdia da tua alma, meus irmãos. Hoje é o último dia desta campanha, desta oração, de 15 dias que nós fizemos. E eu lhe alerto acerca do inferno, para que a tua alma não venha ser condenada, irmão. Para que Deus venha livrar a tua alma deste fogo, deste tormento. Porque o inferno existe e é uma opção de cada ser humano. A palavra de Deus é pregada para aqueles que verdadeiramente pregam, vivem a Bíblia. Porque numa porta larga não pregam a verdade. Numa porta larga não emprega para você que a idolatria é pecado, que assistir futebol é pecado, que vaidade é pecado, que lascívia é pecado, que adultério é pecado. Eles acreditam que a graça vai te salvar. Vai nessa, irmãos. Morra na prática do pecado, que a Bíblia diz, está escrito, eu li para vocês, que todos aqueles que praticam essas coisas serão condenados. Graça não vai salvar pecador. Graça vai salvar aquele que se arrependeu, que largou, que abandonou, que vive novidade de vida, que glorifica a Deus no seu corpo. O seu corpo não é moralidade, é Espírito Santo, é testemunho, novidade de vida, irmãos. Jesus quer livrar nós do inferno. Jesus quer livrar a tua alma do inferno. Jesus quer te salvar do inferno. Se salvar dessas características que eu lhe falei: tormento, lugar dos mortos, sofrimento, escuridão, trevas. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos livra, meu Deus, deste fogo, meu Pai. E assim eu te convido neste momento, nesta oração, para que você venha se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Porque Jesus virá, irmãos, e essa palavra vai entrar nos teus ouvidos e você não vai ser mais inocente. Você não será mais inocente, pois a verdade foi pregada para você. Assim as minhas mãos eu lavo como Pilatos lavou a mão diante de Jesus, diz: eu não sou condenado da morte deste homem inocente. Eu não serei culpado da morte do sangue inocente. Eu lavo as minhas mãos diante da multidão, diante dos ouvidos, pois a verdade está sendo pregada. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, neste momento de oração, meu Pai, eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu sei, meu Deus, que a condenação virá sobre a humanidade, sobre o globo terrestre, sobre todos os países, meu Pai, sobre todos os seres humanos, meu Pai. E assim eu te peço neste último dia desta oração, meu Deus, eu sei, meu Pai, que alguma coisa foi realizada, meu Pai. A palavra foi penetrada, a verdade foi pregada, o evangelho foi anunciado, meu Pai, aos ouvidos que estavam em obscuridade. Pois eu te peço neste momento de oração, meu Pai, eu te peço perdão dos meus erros, das minhas falhas. Eu te clamo neste momento, meu Deus, por socorro, pois eu sei que, Espírito Santo, tu pode resgatar tuas ovelhas, as ovelhas que escutam a tua voz, aquelas que querem ser livradas do aprisco, aquelas que querem ser livradas do inferno. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, que os corações venham ser impactados com a tua palavra, Senhor. Que neste momento, meu Deus, esta pessoa venha chorar, que essa pessoa venha se arrepender dos seus erros e voltar ao primeiro amor, a salvar a sua alma do fogo, a salvar a sua alma, a sua família da condenação. Senhor Jesus Cristo, nos liberta, meu Pai, nos livra da condenação do inferno. Eu te clamo neste momento, Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, nos perdoa, nos livra, meu Pai, da concupiscência dos olhos, da cobiça da vida,
da prostituição, da lascívia, meu Pai. Nos liberta do inferno, meu Pai. Meu Deus, porque Tu queria mostrar para nós, meu Pai, os caminhos que nós estávamos andando errado, meu Pai, para mostrar para nós a luz, Senhor, pois a Tua palavra diz que eu sou a luz. Aquele que está em Cristo, eles são luz, mas aquele que está no mundo, eles estão em trevas. Meu Pai, eu Te clamo neste momento, Senhor. Eu Te clamo nesta hora, meu Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Meu Deus, coloca essas palavras no coração desta pessoa, Senhor. Pois Espírito Santo, é Tu que trabalha na mente, no coração, nos pensamentos. Eu Te clamo nesta hora, meu Pai. Vai passando, meu Deus, as Tuas mãos. Vai tirando desta pessoa, meu Pai, a culpa. Vai tirando deste coração, meu Deus, o desejo de ir para o mundo. O desejo de fazer a vontade da carne, de beber, de se prostituir, de fumar, de adulterar, de fazer as coisas erradas, meu Pai. Espírito Santo, ressuscita, ressuscita, ressuscita este morto, este vale de osso seco. Esta pessoa, meu Pai, que anda viva com os pés, meu Pai, mas o corpo, meu Pai, o espírito, meu Pai, o demônio já está com o caixão do lado desta pessoa, esperando esta pessoa morrer e levar esta pessoa para o fogo. Meu Deus, tem misericórdia, tem piedade, tem compaixão, Senhor. Salva, liberta, transforma, cura. Meu Deus, tem misericórdia, faz um milagre. Oh, Senhor, eu Te clamo nesta hora, eu Te peço nesta hora. Eu sei, meu Deus, eu sei, Senhor, que Tu virás, Senhor. Tu vais julgar, meu Pai, grandes e pequenos. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que muitas igrejas não pregam a verdade, não pregam sobre a realidade do inferno, não prega, Senhor, sobre a Tua vinda, não prega, Senhor Deus, sobre a salvação, só prega sobre bênção, só prega sobre tesouros da terra, só prega, Senhor, sobre carro, casa, meu Pai, vida sentimental, só prega, Senhor Deus, coisas, meu Pai, que são passageiras, meu Pai, mas não pregam a salvação, não pregam o renunciamento, não prega, meu Deus, o abandono do pecado, meu Pai, o abandono, meu Pai, do erro, Senhor. Mas eu Te peço, meu Pai, pois a Tua palavra diz, meu Pai, que o que estão em Cristo, Senhor, nova criatura ela, Senhor, são, meu Pai, regenerado, meu Pai. Regenera essa pessoa, levanta esta pessoa, faz essa pessoa largar, meu Pai, o velho homem, largar a velha prática e renascer novamente no espírito, na ousadia, meu Pai. É por isso que a enfermidade chega, é por isso que o câncer, é por isso que a doença chega, meu Pai, pois a pessoa está, meu Pai, com o corpo, meu Pai, repleto de vaidade, de pecado, de imundícia, meu Pai. Mas eu sei, Senhor, que aqueles que estão em Cristo, Senhor, eles, meu Pai, meu Deus, nada toca neles, Senhor. Ainda, meu Pai, que alguma coisa eles comam mortífera não fará dano a eles, meu Pai, pois a Tua palavra diz, Senhor, que os anjos, Senhor, acampa ao redor daqueles que temem, daqueles que guardam, daqueles que obedecem a Tua palavra, Senhor. Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que neste momento de oração, nesta hora, meu Pai, o inferno está irado, os demônios estão bravos, Senhor, os espíritos malignos não suportam a verdade, mas eu Te clamo, Senhor, eu Te clamo nesta hora, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, liberta esta pessoa da bebida, liberta esta pessoa do cigarro, liberta esta pessoa da avareza, liberta essa pessoa, meu Pai, da imoralidade, liberta essa pessoa, meu Pai, da vaidade, liberta essa pessoa, meu Pai, da prostituição, liberta a pessoa da feitiçaria, liberta essa pessoa, meu Pai, da língua enganadora, liberta esta pessoa, meu Pai, da fofoca, liberta esta pessoa, meu Pai, oh Senhor, liberta, 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 Senhor, liberta essa pessoa, meu Pai, da idolatria, liberta, Senhor, esta pessoa do adultério, liberta esta pessoa da prostituição, liberta, Senhor, liberta, meu Pai, liberta, Senhor, liberta, meu Pai, liberta, Senhor, liberta, Jesus, eu Te clamo, Senhor, liberta esta alma do fogo, liberta esta vida do fogo, liberta esta pessoa do fogo. Esta pessoa pode achar, meu Pai, que eu estou louco, esta pessoa pode achar, meu Pai, que eu sou religioso, que eu sou fanático, meu Deus, mas eu estou cumprindo, meu Deus, a palavra que foi traga a mim de graça, o evangelho que foi traga através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Eu Te peço, meu Pai, resgata estas almas, meu Deus, liberta. Essas pessoas estão cegas, muitos estão cegos, muitos não enxergam, meu Pai, o pecado, o mal que está
a ponta do seu nariz, meu Pai. Meu Deus, eu te clamo, eu te peço nesta hora, meu Pai, pois muitos acham, meu Senhor, meu Deus, um evangelho duro, um evangelho, Senhor, pesado, mas eu sei, Senhor, que este evangelho é que vai salvar, este evangelho, meu Pai, é que vai nos tirar do fogo. Meu Deus, a tua palavra diz que o Pai corrige o filho que ama, Senhor, e é nessas palavras, meu Pai, que eu te clamo nesta hora, através do evangelho sincero, verdadeiro, como João Batista pregou, como Isaías pregou, como Paulo pregou, como Pedro pregou, como Felipe pregou, como Estevão pregou, como Jeremias pregou, aleluia, louvado seja Deus, como Isaías pregou, como Amós pregou, como Esdras pregou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e como Jesus Cristo pregou o evangelho do arrependimento, o evangelho de nascer de novo, o evangelho de regeneração, de nascer de novo e não ser treva, mas ser luz, ser diferente. Jesus Cristo, eu te entrego esta oração, este momento, este propósito, Senhor, que foi feito diante do teu Espírito com pouca força, Senhor, mas não negamos o teu nome, Pai, pois eu sei, meu Pai, que tu és fiel, que tu és verdadeiro, que um dia, meu Pai, essas palavras elas vão ter vida, elas vão voar, elas vão testificar, elas vão condenar, elas vão justificar. Os justos serão justificados, os ímpios serão condenados. Mas eu te peço nesta hora, Espírito Santo, resgata as tuas ovelhas, ó Senhor, as ovelhas, aquelas que ouvem a voz do pastor, aquelas que escutam e conhecem o seu pastor, aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu te clamo nesta hora, Senhor. Eu te clamo neste momento, Espírito Santo de Deus. Ressuscita dentro de nós o teu Espírito, meu Pai. Ressuscita, meu Pai, que a nossa alma não venha ser levada ao fogo. Pois nós somos homens, Senhor. Dentro de nós há uma máquina de matar, Senhor. Calamassure calamai. Mas eu te peço neste momento, Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz, meu Pai, mortificai as obras do corpo com o Espírito Santo, pois o que vivem na carne não pode agradar a Deus. Não sabeis vós que o corpo é templo e morada do Espírito Santo? Está escrito: aquele que destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Não sabeis vós que o corpo é templo e morada do Espírito Santo? O nosso corpo é templo e morada do teu Espírito, meu Pai. Então não habita, meu Deus, em corpo feito por mãos humanas, casas feitas por mãos humanas, ó Pai. Mas tu habita num corpo, Senhor, santificado, num corpo purificado pelo Espírito, pela lavagem da palavra do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, meu Pai. Eu te clamo nesta hora, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito, pela tua misericórdia, pelo teu amor ter alcançado a minha casa, ter alcançado a minha família, ter tirado nós do abismo, Senhor, e cada dia melhoramos os nossos caminhos, meu Pai. Eu te clamo, meu Pai, não com meu corpo, mas com meu espírito, meu Deus. Com meu espírito, Senhor, que clama, Abba, Pai. Hosanas nas alturas. Eloí, El Shaddai, Adonai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Assim eu te peço, meu Pai. Eu selo esta oração, esse último dia, meu Pai. Oh, Senhor, que fica conosco, Jesus, até a consumação do século, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito Santo. Nos ajuda, meu Pai. Liberta essas almas do inferno.
Liberta essas almas, meu Pai, da condenação eterna. Assim eu te clamo, te peço, Senhor, nesta hora. Fica conosco. Eu te entrego esta oração, meu Pai. No último dia desta oração, sela, meu Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, está aqui, Senhor. Que seja, meu Pai, consumado esta oração. Eu te entrego, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, te arrependa enquanto há tempo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida.